É isso aí, e hoje estou aqui com Álvaro Lima. Para mim, uma das principais pessoas com mais riqueza cultural, vivência no Brasil, nos Estados Unidos, senso de coletividade, necessidade constante de dividir informações para que as pessoas tenham a consciência da importância da cultura, seja na música, no teatro, do cinema, e também nas histórias cotidianas. E eu fiquei mais impressionado esses dias. O Álvaro me mandou um link para um filme, e quando eu fui ver, era a história do pai e da mãe dele, né? A Estrela e o Vagalume. E aí eu descobri de onde que vinha tanto talento, tanta riqueza da cultura. Álvaro, seja bem-vindo ao Café com Construção. É um prazer muito grande estar com você, Jeff, com todas as pessoas que lhe assistem. E é bom começar a ser, nesse tempo de pandemia, é bom começar a ver a cara das pessoas, mesmo que seja pelo Zoom, mas com certeza logo a gente vai se ver em pessoa. Isso. Ô Álvaro, interessante que eu comecei, né? Eu já tinha mais de 2 anos que eu estava com o meu canal no YouTube, já tinha pessoas me ouvindo em Portugal, no Brasil, alguns países ali da África também, e agora praticamente de todos os países onde tem língua portuguesa eu já recebi mensagem, e está sendo uma experiência muito boa, porque a gente consegue levar informação. Meu público é mais quem está ali na área da construção, mas acaba também trazendo, né, a história do povo que está vivendo aqui nos Estados Unidos, histórias de outras pessoas também, brasileiros ou falantes de português, pelo mundo. E você, Álvaro, como eu, desde que cheguei, eu tenho você como uma referência, através do que você escreve, através do projeto do Diga Aí. Eu utilizo muito isso na minha comunicação, no que eu escrevo também. Eu pego muita referência disso. E por isso eu acho que você é uma das pessoas que tinha que estar aqui conversando um pouco. E me fala, Álvaro, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Quando foi isso, né? E você veio direto aqui para Boston? Não, eu vim aqui por uma longa viagem. Eu saí do Brasil em 78, eu fui para Moçambique, eu morei lá 8 anos. Trabalhei lá como diretor de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e lá casei com uma canadense do Quebec, que era estudante aqui em Boston, e quando a gente resolveu voltar, nós viemos aqui porque ela ia escrever a tese dela e a gente ia pegar um tempo para pensar onde é que se ia depois. Em princípio seria o Brasil ou seria Montreal, mas como quem faz tese sabe que você imagina que vai fazer em 1 ano, mas você leva muito mais do que isso, e eu resolvi ir fazer o mestrado e doutorado meu na New School em Nova York, e aí ficamos esperando para eu terminar o meu doutorado. Depois o nosso primeiro filho nasceu, ficamos esperando para ele crescer um pouquinho mais para se mudar, depois o segundo nasceu, que é a vida de imigrante, não? Você está sempre voltando, mas acaba sempre ficando. E ficamos por aqui, já estou aqui há 34 anos por aí. Que legal. E como que foi assim né? Claro que também pelo seu trabalho, sua formação e tudo, ter sua formação cultural, como a gente falou, e esse interesse pela diáspora, né? Dessas pessoas, e esse cuidado de que eles consigam manter a sua cultura. Isso já veio de berço, mas aqui foi que hora que você começou a ser um ativista, né, nessa área? Quando eu estava na New School em Nova York, fazendo o meu mestrado no final do primeiro ano, eu fiz um trabalho sobre a imigração em Nova York dos porto-riquenhos. Então eu comecei a descobrir, porque eu queria fazer um trabalho com comunidades imigrantes, e por esse trabalho com os porto-riquenhos
eu descobri uma coisa que para mim foi maravilhosa, que é eu cresci no Brasil com uma ideia da América Latina, do Pablo Neruda, Mercedes Sosa, mas só conhecia 2 países na América Latina. Mas em Nova York eu comecei a me encontrar com toda a América Latina, com argentinos, chilenos, e comecei a descobrir que o mundo estava se encontrando ali. Depois descobri os vietnamitas, chineses. Eu falei, isso aqui é incrível, que você tem uma cidade onde você encontra o mundo. E por isso, dessa forma, eu comecei a procurar pela comunidade brasileira, onde estavam os brasileiros. E quando voltei para Boston, comecei a me ligar. Na época, tinha um movimento muito forte de fazer o governo brasileiro reconhecer a diáspora brasileira, ter cuidado por ela, ter políticas públicas por ela. E no primeiro encontro, nós fizemos um primeiro encontro de brasileiros aqui nos Estados Unidos, fizemos um em Boston, e por aí eu comecei a lidar com a comunidade brasileira, me envolver com a comunidade brasileira, mas quando eu comecei a escrever sobre a comunidade brasileira, e até que eu publiquei um livro sobre um panfletinho, primeiro que eu falei, sobre a imigração brasileira nos Estados Unidos, e conversando com as pessoas eu via quanto que era interessante. É uma comunidade que tem rádio, tem jornal, tem teatro, tem música, e eu falei, é incrível que essa história toda ela se registra nos jornais, não? Mas eu falei, é interessante se eu começo a registrar essa história também das pessoas que estão aqui. E na época eu estava tendo uma luta muito grande, em parte com alguns políticos locais que sempre viam os imigrantes como, primeiro, uma população que precisava de ajuda, em geral, e segundo, que era uma população somente trabalhadora. E eu ficava sempre dizendo para eles, mas isso é importante, mas você está reduzindo toda a nossa comunidade a músculo. Eu até brincava com ele, tem uma música da Rita Lee que diz que mulher não é só bunda, imigrante não é só músculo, as pessoas fazem cultura, têm vida, E aí eu fiquei me interessando de como é que você trazia isso à tona, e foi quando eu comecei a lidar com o Diga Aí, porque eu achava que era muito importante. Aqui tinha um site lindíssimo que fechou, o menino foi para o Brasil, que chamava o Bizado, que era incrível. Ele fazia, ele rolava o site, fazia eventos, e aí eu comecei a ir nos eventos de sexta, sábado, e achei incrível que existia toda essa cultura que não aparece para as pessoas locais. Aparecem para os brasileiros, nos jornais brasileiros, mas não aparecem e a visão do outro lado é de que a gente não trabalha de manhã, de tarde, de noite, o que é verdade, mas também acha sempre tempo para ter cultura, porque nós somos humanos. Verdade, verdade. E só fazendo uma ponte aqui, o Diga Aí, eu acho que eu cheguei nos Estados Unidos tem 4 anos e meio e já utilizei muita coisa. Ele acabou sendo, eu acredito que o local onde tem mais informação no mundo, talvez, sobre a diáspora, não é? É o maior site sobre a informação sobre a diáspora, porque eu tenho várias pessoas que põem as pesquisas delas lá, e eu tenho vários, todo ano eu defino uns 3 ou 4 projetos que eu faço com estudantes das universidades locais e dou crédito para eles. A gente acabou de fazer um projeto que é muito importante, que foi, nós fizemos todo o download de todos os dados sobre os brasileiros nos Estados Unidos, em todos os estados, sobre todas as variáveis que existem, e pusemos num mapa que está agora lá no Diga Aí, em que você pode clicar em qualquer variável, por exemplo, brasileiros com idade de 0 a 5, e ver onde eles estão distribuídos no país,
ou você pode clicar num estado e ver qual é a distribuição desse estado. E foi um trabalho que eu fiz com um grupo da Boston University, e todo ano eu faço 3, 4 projetos com eles, porque é uma forma de aumentar minha capacidade, porque eu tenho pessoas para fazer comigo, a outra porque é uma oportunidade deles conhecerem a comunidade brasileira. Sim. E, Álvaro, eu acho que tem que ser também um pouco divulgado que essas informações, e às vezes o brasileiro não atenta a isso, ela é importante não só para políticas públicas e tomada de decisões estratégicas, mas até para o pequeno negócio. Se você, para o marketing, se ele começar por ali, ele vai ter muito mais informação. Onde está o cliente dele? Onde está, por exemplo, vamos supor que ele faz algum trabalho que seja para crianças, né? Festas de crianças, ou então para casais. Então, ou então certo tipo de religião ou de grupo. Então, eu acho que ali buscar mais, né? Saber que ali ele consegue montar a estratégia. Eu estou falando porque eu utilizo isso, né? Eu utilizo muito agora mesmo no final do ano, que eu estava com uma equipe no Brasil de marketing. Cara, eles me passaram um questionário, quais são os grupos religiosos, tipo assim, para ficar mais fácil fazer o marketing, né? Eu já tinha as respostas todas que eu encontrei lá dentro do Diga Aí. Então ele falou: você já preencheu mais de umas 50 perguntas? Eu fiz um mapa mental abrindo cada informação, por conta de que alguém e um grupo liderado por você já vem há anos e anos compilando esse material. E o mais interessante, eu tive a oportunidade de receber o seu livro, né? Brasileiros nos Estados Unidos, meio século refazendo a América, de 1960 a 2010. E ali também muitos dados, né? O que está lá dentro também, mas no livro ali de uma forma mais, quem gosta de leitura, até mais prazerosa de se ver. Me fala um pouco sobre esse trabalho do livro. Olha, esse trabalho, eu tinha feito um panfletinho antes e com isso as pessoas me mandavam muito e-mail pedindo dados, eu enviava os dados para eles e eu falei: olha, eu vou escrever um livro, porque também eu tinha uma preocupação de que só os dados precisam de interpretação, e eu tinha cada vez mais uma preocupação que eu estava vendo nos dados, e eu resolvi escrever um livro para mostrar várias coisas que você claramente vê nos dados do censo. A importância econômica da comunidade brasileira. Se você compara com o resto da população imigrante, os brasileiros têm eles têm uma capacidade maior econômica do que os outros imigrantes. Em geral, porque nós viemos já... Eu atribuo a duas coisas. Uma, porque a gente vem da área urbana, você já aprendeu a cidade, já aprendeu como morar na cidade. A maior parte da população latino-americana vem de áreas rurais, então eles têm que chegar aqui e aprender a vida na cidade, a economia da cidade. Por outro, porque a gente vem de um país de crise. Então, quem viveu a inflação de 1000%, aqui é fácil viver sem inflação, porque você tem que inventar qualquer coisa para viver num clima inflacionário. Então, os brasileiros, eu penso, por necessidade no Brasil, eles conseguem chegar e rapidamente se reinventar economicamente, fazendo jornais ou produzindo os mais diferentes tipos de negócio. A outra coisa é que o brasileiro é muito trabalhador, não? Então você
não tem trabalho duro ou sujo. Então você chega, mete a mão na massa e depois vai se virando para cá, para lá, e você chega numa situação em que a gente chegou, que é uma imigração bastante recente, mas já com bastante sucesso, antes dessa crise. A outra preocupação que eu tinha é que, como mesmo na comunidade brasileira, eu já ouvi várias vezes que se você compara, o salário do brasileiro é maior do que os outros, mas eles estão trabalhando 3 trabalhos por dia. Que é como algumas pessoas na comunidade brasileira dizem, de que existe 3 tipos de trabalho nos Estados Unidos, que é o part-time, o full-time e o do brasileiro, que é o more-time. E esse more-time você consegue fazer mais salário do que ter uma renda maior do que os outros imigrantes, mas quando você vê, por exemplo, a capacidade de transformar a renda em riqueza, por exemplo, transformar a renda em casa própria, isso é muito baixo. Então, existe uma capacidade de trabalho muito grande, mas existe uma capacidade de investimento muito pequena. Em parte porque tem as remessas, você ainda está aqui e lá, mas também em parte porque a gente ainda não criou as organizações econômicas capazes de apoiarem a comunidade brasileira. O brasileiro, quando compra casa, ou quando compra carro, ou quando compra um seguro, ele compra sempre mais caro, porque você compra a casa aqui, você compra o seguro da casa ali, você compra o seguro do carro ali, só você não tem ainda, como tem em várias das outras comunidades, uma credit union, por exemplo, que abaixa o custo de tudo isso para uma comunidade coletivamente. E isso me preocupava muito, e a questão de que a gente está, como comunidade, nós estamos ficando velho, e existe uma grande questão e angústia de que, se nós temos a capacidade de envelhecer com um certo nível de conforto, quando você termina esse more-time também, quando o corpo já não consegue esse ritmo, você tem que ter os instrumentos para deixar de trabalhar e viver uma vida confortável. E nós também estamos ficando novos. Tem a segunda geração de brasileiros que nasceram aqui, que estão aqui, que precisam ter os mecanismos de educação para que eles se saiam melhores do que nós da primeira geração. E isso tem sido uma história da imigração nos Estados Unidos, e que eu via que essa instabilidade, em parte por causa de não ter uma reforma migratória, ela põe em risco também a segunda geração. Então, essas preocupações me levaram a pôr a pena no papel e escrever sobre isso e ter essa discussão. Para mim, é importante era ter essa discussão de quais são as estruturas que a gente precisa ter na nossa comunidade para criar essa base. E eu penso que hoje, com essa crise do Covid, isso ficou bastante claro, não, da fragilidade que existe dentro da nossa comunidade, em várias comunidades imigrantes. Muito bom. Eu tive uma palestra que a Simone Mocelin tinha me convidado, tinha um grupo de brasileiros que vieram dali da região de Ipatinga, do Vale do Aço. Ela me convidou para fazer uma palestra, e eu preparei uma palestra chamando da nova corrida do ouro, né? E aí eu peguei como base exatamente isso, oportunidades, eu falando mais, querendo mostrar para eles, mais voltado para oportunidades de negócios. E eu mostrei, num certo momento da palestra, eu falei assim, tem 1,5 milhões de brasileiros aqui produzindo 50 mil dólares por ano. Isso dá 75 bilhões de dólares. Então, 1,5 é quase a metade do PIB da cidade de São Paulo, com 14 milhões. Então, esses dados foram dentro do livro que eu peguei, entendeu? Essa média do valor que o brasileiro recebia.
Então, realmente, eu vou ser eternamente grato e espero não, porque é constante, você ter datou ali, né, até 2010 e, e já tem mais 10 anos aí de história que tá vindo sendo criada e tudo. E como você vê nessa linha do tempo, né, já que o livro foi até ali, nesses últimos 10 anos, como você vê essa transformação do perfil do brasileiro, né, antes de 2010, vamos falar assim, e o perfil desses que estão chegando agora, nesses últimos 10 anos? Eu penso que está ficando cada vez mais claro que o perfil desse novo fluxo migratório brasileiro, não só para cá, mas também acabei de escrever um livro com a Alane, que foi minha parceira. A gente acabou de escrever um livro sobre os brasileiros em Portugal, e a gente vê que esse fluxo de saída do Brasil, ele é na sua maioria, de cidades grandes. O primeiro fluxo era de cidades pequenas ou de porte médio, como Valadares e as cidades ao redor. Esses são de cidades grandes, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, e na maior parte são profissionais de classe média. Então muda um pouco o caráter da nossa comunidade, e isso cria problemas de outra natureza, porque você tem profissionais que não conseguem trabalhar na profissão. Isso significa que você não consegue transformar a educação em renda, e isso cria também frustrações. E o pessoal com um perfil diferente, eles estão menos propensos a fazer o trabalho do imigrante antigo, que é qualquer trabalho. Você vê alguns abrindo, eles se reinventam, abrindo empresas, e tentando dessa forma manter um padrão de vida aqui, mas que também é um padrão um padrão de vida que tem suas vulnerabilidades, não? E hoje você vê isso. Eu trabalho muito junto aqui com a comunidade imigrante de Boston. Você vê hoje quão vulnerável é a população imigrante. Hoje a prefeitura de Boston, por exemplo, serve 25 mil pratos de comida por dia. E você vê numa hora para outra, se você não tinha vínculo empregatício, você perde o salário, e você não tem capacidade de recolher o seguro-desemprego, e você não consegue ter o apoio do governo federal, porque você na realidade não está aqui, você não tem a documentação. Então isso põe uma grande parte da população vulnerável. Por outro lado, essas pessoas que trabalhavam antes em trabalho, em que as pessoas não notavam, não viam, de um dia para o outro eles viraram trabalhadores essenciais, que são os trabalhadores que se expõem o máximo à Covid. E você está fragilizado porque você ficou desempregado, ou você está fragilizado porque você ficou empregado. E isso mostra de novo de que o tamanho da classe média imigrante estável, que pode ficar trabalhando de casa, é muito pequena. Então essa crise ela mostra um pouco disso, que é o efeito malicioso de não ter uma reforma migratória e manter as pessoas instáveis, não? E isso, claro, tem um efeito nas famílias, nas crianças, porque as pessoas não são solteiras, né? Elas têm família. Verdade. Isso é um impacto grande na segunda geração. Até essa estrutura familiar mudou, né? Que acaba vindo mais o casal. Antes vinha primeiro um, depois o outro e tal. E realmente eles, de um lado positivo também, porque já é a família, então tem
eles têm mais escolha, né? Porque já duas pessoas fica mais forte. Ô, Álvaro, voltando um pouco aqui ao que eu admiro muito em você, e depois que eu vi o filme lá, eu descobri de onde veio essa questão da cultura, essa preocupação. Por que você acha que é importante para um povo, né, ou para um grupo, levar mais a sério a questão da cultura, né? E também como isso poderia influenciar mais na vida das pessoas? Por que é preciso levar mais a sério isso? Olha, porque é uma das coisas que define o ser humano é a sua cultura, não? Porque se você não tem cultura, você é só um corpo físico. Eu tenho um amigo meu que ele escreveu um artigo muito bonito, perguntaram, eu estava nessa coisa da inteligência artificial e que o robô vai fazer isso, aquilo, que os seres humanos vão desaparecer porque não são necessários. Eu estava dizendo, olha, os robôs são ótimos porque você não precisa, como ser humano, ser músculo. Mas não vai ter robô em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época do mundo, em que vai ser capaz de fazer a seguinte coisa, você dizer para ele, olha, era uma vez, e deixar ele contar a história, porque isso você precisa de cultura. Você pode pôr a informação do robô e ele pode te dar de volta. Mas e isso é cultura, você tem essa capacidade de entender o mundo em que você vive, entender as outras pessoas, criar música, criar arte, e eu penso que é fundamental, porque isso é o que no final nos baliza, não? É o que nos faz seres humanos, é o que nos faz brasileiros, é o que nos faz reconhecer na voz do outro, na língua do outro, na música, e isso é fundamental, principalmente para pessoas na nossa situação em que a gente vive numa outra cultura. Verdade. E você sente é um fator de estabilização do ser humano nesse contexto cultural que te dá. Você sente hoje, por exemplo, com a Covid, o Zoom não consegue deixar a gente transformar, viver a cultura um do outro na sua totalidade. Então você vê as pessoas, eu vejo muito nos Zooms as pessoas desejando um dia em que a gente pode se abraçar. Sim. O que é um dado cultural, porque com algumas culturas você não abraça. Então você vê que tem as tecnologias ajudam muito, mas você tem essa necessidade do contato humano, da identificação humana, que eu penso que é baseada, é assentada nesses traços culturais, nas coisas que não precisam ser ditas, não? Você Verdade. Não precisa explicar o que é ser brasileiro, você se reconhece como brasileiro no outro, o que é a música brasileira. E eu acho que avançou muito, e você como um protagonista aí nessa história, eu estou em Framingham. Eu acho que é uma das cidades mais brasileiras. A pessoa pode chegar hoje, ele vai se sentir no Brasil, ainda mais no clima que está hoje, né? Nós estamos aqui em junho de 2020. Então, isso faz parte de todo um trabalho que veio durante, né, esses anos todos. Para quê? Para que tenha comida brasileira aqui próximo, para que tenha a música brasileira, para que tenha o teatro, né, mesmo que de forma online e tudo. Então, eu vivo inserido aqui. Por um lado, é desafiador você entrar na cultura americana, né? Mas, por outro lado, dá uma tranquilidade até preocupante, porque você parece que você está no Brasil. Então, isso não ia acontecer se não tivesse um trabalho duro como esse que você encabeça. E vários brasileiros aí, aliás, a Framingham não iria acontecer se não fosse a comunidade brasileira que foi quem revitalizou a cidade de Framingham.
Para quem estava aqui há 30 anos atrás, a Framingham é uma cidade fechada, sem lojas, sem nada. Foram as lojinhas brasileiras, foram os escritórios aqui e ali que reviveram essa cidade. Ninguém queria ficar em Framingham, como também em Somerville, a mesma coisa. Foram as comunidades imigrantes que revitalizaram todas essas cidades de porte médio, que a população fugiu para o subúrbio, né? Inclusive Boston, grande parte foi a população afro-americana e a população imigrante que ficaram na cidade quando os empregos e quando a população branca saiu para os subúrbios. Eles aguentaram a cidade enquanto cidade e hoje um dos grandes problemas que a gente tem é que essas pessoas não conseguem viver na cidade hoje porque as cidades são muito caras. Então agora a gente está numa outra nível de contradição, o que põe várias preocupações e várias tensões que a gente vive hoje nas grandes cidades americanas e brasileiras também. Álvaro, a importância, né, dos pais, igual a gente começou aqui, eu falando que eu tinha visto o filme ali sobre seu pai, sua mãe, e eu acredito que você trouxe isso por conta dessa base, né? Você é do Maranhão, né? Sim. Fala a importância da base familiar ainda quando criança para ter essa consciência coletiva no futuro. Olha, eu penso que é muito importante. A minha experiência eu sou meus pais. Eu aprendi com eles a respeitar as pessoas, a conviver com as diferentes grupos sociais. Aliás, meu pai fala no filme que ele anda confortavelmente do palácio do governo ao bairro mais pobre. E isso foi quando eu comecei a me dar conta das diversas discriminações com pessoas negras, com pessoas pobres, a discriminação contra a cultura deles, que era o Maranhão, era o Bumba Meu Boi, tudo que hoje virou chique, as pessoas adoram estar no boi, mas na minha época os bois não entravam na cidade, a polícia não deixava eles entrarem na cidade. E quando eu aprendi que existiam esses preconceitos, eu já tinha sido vacinado com meus pais. Eu já tinha convivido com pessoas que eu adorava, que tinham um respeito imenso por eles, que aprendia a ver a arte deles. E isso, para mim, foi um privilégio muito grande, porque tanto o meu pai como a minha mãe, eles têm o norte, não como se diz, muito bem. Eu já tinha essa convivência. E meu pai tem uma característica muito interessante, é que ele tem um irmão de criação que é negro. Então eu cresci sem nunca ter me perguntado se era possível ter um irmão branco, ter um irmão negro. Quando alguém depois, já no ginásio e tudo, me perguntou como é que pode, eu não sabia responder. Eu cheguei em casa e perguntei como é que pode, e eles explicaram, é um irmão de criação e tudo. E eu falei, tá ótimo, já até agora eu conheci os dois. Então foi... E meu pai não... Meus pais, eles eram muito didáticos, explicando, conversando. A mesa da nossa casa, como é a mesa da minha casa hoje, o jantar é um momento da gente conversar entre família, do que está acontecendo no mundo, dos protestos, disso. Então, era um ambiente de conversa que, quando você se sentia desorientado na rua, na escola, você em casa, na hora do jantar, você tinha essas coisas resolvidas ou pelo menos equacionadas. Então, esse foi um ambiente que eu cresci. E tanto meu pai como minha mãe sempre foram muito ligados à cultura do Maranhão, muito ligados à luta pela aceitação da classe média maranhense, da cultura popular, porque também classe média não tem cultura, não? A gente bebe a cultura do povo, não? O samba vem do morro, o Bumba Meu Boi vem
dos bairros pobres e tudo, mas levou muito tempo para aceitar, e eles cruzaram essa linha de publicamente, publicaram vários livros sobre o meu boi, e de ter o boi vindo dançar na nossa casa e tudo, que na época, como hoje eu morava num bairro de classe média, era tido como alguma coisa que não deveria ser feito. Hoje, quando eu vou a São Luís, aliás, meu coração está partido, porque eu tinha passagem comprada para ir dançar com o meu boi agora no dia 24 de junho, eu não posso ir. Eu vi ontem um boi de São Luís numa live, e aí você vê quanto limitada a live é, mas foi bom ver a cara deles e tudo. Mas para mim, eu sou muito eles, tanto na minha cultura, como no meu respeito às pessoas, no meu padrão moral foi dado por eles. E eu penso que essa é uma coisa importante, que cada vez mais a vida moderna do corre-corre, de televisão, disso, muita informação, internet, videogame, não deixa tempo para as pessoas terem essas conversas em casa, num lugar seguro, com pessoas que você sabe que são suas, não? Que elas não vão, que elas estão no teu lado. E isso fica mais difícil, mas eu penso que é muito importante de criar esses espaços dentro da família. É, muito bom. Ô, Álvaro, nós sabemos que de forma predominante, os homens brasileiros, eles estão na construção. As mulheres também, a maioria da nossa comunidade na parte de house cleaners, limpeza de casas e tudo, mas a maioria dos homens estão na construção. Como você vê a importância dessas pessoas estarem sempre querendo buscar mais informações técnicas, culturais, de network, para que elas não se estagnem, né? Para que não fique ali, mesmo tendo uma empresa, mas não fica estagnadas. Qual a importância deles buscarem isso? Olha, eu penso que é muito importante, tanto no mercado de trabalho, para as pessoas que são trabalhadores, para você crescer dentro do mercado de trabalho. Essa é uma economia muito dinâmica, as ocupações mudam muito rapidamente, como as pessoas que têm empresa, e que o ambiente empresarial também ele é muito dinâmico. Você tem que se qualificar de um lado e do outro. Eu penso que a construção civil é um exemplo muito bom, porque você vê, por exemplo, antigamente, em alguns lugares no Brasil até hoje, você seria pedreiro, você não precisa saber fazer nada do que massa. Verdade. Você vê hoje na construção civil aqui, você tem que saber medidas, você tem que saber uma série de conhecimentos. Normas, né? Normas, que ler planta, que aqui, se você está só fazendo a massa, você vai ficando nos setores mais precários da construção civil, que é a pessoa que chama para você fazer um bico ali ou aqui, porque se você for trabalhar numa construtora, o mínimo que você precisa saber é medidas, pesos, medidas, ler planta. Você tem que ter uma capacidade de, se você está pondo azulejo, e de saber que a parede só dá, em vez de 100, só dá para 98, como é que você faz, F97. Exato. Então, você tem que fazer tudo isso. E como empresa, é uma sociedade capitalista muito competitiva. Não, você, principalmente nos setores onde é mais fácil você entrar, porque você precisa de menos capital, mas porque você precisa de menos capital, você tem mais concorrência, porque muito mais gente pode entrar nesse aí. Se você precisar de muito capital, você cria a barreira do capital. E você tem que ter mais conhecimento, como é que funciona, como é que você cruza para o mercado americano, como é que você maneja a empresa, você tem que lidar com bancos, você tem que lidar com imposto. Só é preciso aprender essas coisas, porque senão você fica
a sua empresa de 20 anos atrás é a mesma de hoje, e na realidade ela não é empresa, não, você criou um emprego. Um emprego. E tem muitas, essa questão de network, e é muito importante porque tem muita coisa disponível, né Álvaro, no estado, das prefeituras e tudo, e se a pessoa não for em eventos, não buscar, não participar de reuniões, não vou lá porque eu tenho que, isso não é importante para mim, e aí ele não entende por que um todo não desenvolve, né? Sendo que tem coisas disponíveis para que isso melhore, né? Sim, e isso ficou claro, por exemplo, agora com a crise, a ajuda do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, os imigrantes foram os que tiveram menos capacidade de acessar isso por vários motivos, incluindo a falta de conhecimento desses programas. Por exemplo, na prefeitura de Boston, a prefeitura criou um fundo e hoje nós temos, toda semana, fazemos uma reunião por telefone com 250 business para informar eles e saber quem se entendeu qual é o programa, o que você precisa, trazer o contador para ajudar se você precisa de pôr os papéis em dia, ajudar. Hoje a prefeitura tem cerca de 50, 60 voluntários, funcionários da prefeitura que são voluntários preenchendo o ajuda-desemprego, o seguro-desemprego, os outros tipos de ajuda, porque as pessoas, se você não está nesse meio, se você não está se atualizando, quando você precisa fazer alguma coisa dessa, você não sabe nem como começar. E os que sabem os recursos são limitados, né? Uma vez que o recurso, os recursos acabam, aí você ficou para trás porque não conseguiu. E também da organização, não? Às vezes você, tanto como pessoa individual como empresa, você fica na correria do dia a dia, quando você precisa mostrar o imposto de renda ou alguma documentação da empresa, aí você tem que fazer na hora. E quando você está no momento de crise, tudo que é feito na hora é difícil. Você tem que fazer um imposto. É caro, ou não faz. E você tem que pegar os papéis, na maior parte você não tem os papéis para fazer o imposto de renda. Então, isso tudo complica por falta desses mecanismos das pessoas se ligarem em organizações e networks que te ajudam a ir crescendo, não? Do dia a dia. E um risco você corre é ter uma empresa grande do ponto de vista da fatura com uma estrutura de uma empresinha pequena. É como um gigante com pé de barro, não? Verdade. Ô Álvaro, como você vê essas mudanças comportamentais desse novo normal, né? Como isso vai impactar os relacionamentos interpessoais e quais os cuidados nós devemos ter para que fique mais difícil ainda acesso à música, teatro, cinema, cultura e o próprio network? Quais os cuidados tem que ter com a questão da saúde, mas o cuidado para que isso não afaste cada vez mais as pessoas? Olha, eu penso que o primeiro cuidado é, tanto nós como indivíduos ou como empresas, é ter o cuidado e a inteligência de seguir as normas de saúde. Tem muitas coisas que a gente não entende sobre esse vírus, mas uma que a gente entende é que a solução é usar máscara, ficar 2 metros longe das pessoas, não ficar em aglomerado. E essa é a única, até você ter uma vacina, essa é a única forma que você faz. Eu penso que também é importante entender de que porque a contaminação baixou, porque nós ficamos em casa, mas isso não resolve nada, porque a contaminação baixou, você ficou em casa, a única coisa que resolveu foi que os hospitais não colapsaram, porque o vírus está lá fora ainda. Então,
e agora abrir as coisas e tudo, eu penso, principalmente para as pessoas que têm negócio, principalmente para as pessoas que têm negócio onde tem aglomeração de pessoas, é o fato de que o prefeito ou o governador diz que você pode abrir, não significa que você deve abrir. Porque eu penso que você deve abrir quando você tiver entendido como é que você vai a não criar contaminação, porque a maior parte dos pequenos e médios negócios, eles já não conseguem sobreviver a esse fechamento. Se tiver que fechar de novo, aí não tem jeito de sobreviver. Então eu penso que o maior cuidado, tanto das pessoas como dos negócios, é tomar a sério que esse é um vírus que de uma contaminação incrível, com um risco de vida muito grande, e ter a inteligência de tomar os cuidados, as precauções, até se ter uma vacina que é o que vai solucionar, uma vez que a vacina seja produzida, utilizada, essa crise, mas E utilizar a tecnologia para não parar essa questão da cultura também, né? Igual você tem feito isso, divulgando, né? Através do Diga Aí, se tinha aquele programa lá de filme nas sextas-feiras, né? E aí você pegou e continuou pelo Zoom, né? Nós estamos continuando pelo Zoom, aumentamos os filmes que a gente faz agora. Como tinham muitos artistas que ficavam lá pelo Diga Aí, fazendo ensaio, fazendo o pessoal do filme que estava lá e tudo, e eles ficaram numa situação precária porque alguns deles perderam o emprego do dia e perderam essa gig de tocar nos bares ou de se apresentarem nos bares durante a semana. Eu consegui criar um fundo em que a gente faz no Zoom, todo sábado e domingo às 6 horas da tarde. Eles fazem 1 hora de show e do fundo, a gente paga $100 por apresentação, que é uma forma de manter eles. Para mim é pouco, não, mas é a forma que eu achei de continuar esse apoio que o Diga Aí dava enquanto tinha o espaço físico. Que bom, muito bom. Álvaro, chegando aqui no final, eu só tenho a agradecer. Eu queria que você soubesse que eu acho que o resto da minha vida vou ser grato pelas referências que eu tive no início. Logo quando eu cheguei, eu tive essa sorte de te encontrar e seu material. Isso fez toda a diferença na minha tomada de decisão, de criar negócios, mostrar, ver o potencial que tinha, que eu poderia, logo quando chegar, criar negócios e fazer contato com pessoas. E também eu sou um aspirante aí a escritor e tal, então eu acho que eu tenho que estar mais próximo de você. E quero lhe agradecer por esse papo tão bom e tão rico, tá? Muito obrigado. Um prazer imenso, estou sempre à sua disposição. Quem sabe a gente escreve um livro junto. Opa, seria bom. Então é isso. Pessoal que está nos ouvindo aí, muito obrigado por sua atenção. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe para outras pessoas também. Mande pelo menos para 5 pessoas aí da sua rede de contatos. E você pode ir lá no Instagram, manda um direct para mim com o seu e-mail e eu vou mandar para você um e-book, né, falando sobre planejamento e orçamento na construção nos Estados Unidos. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu.